proposto pelo Etienne, que é um dos trabalhadores aqui da casa, e que num primeiro momento deu uma quebrada de perna em mim, porque eu pensei que ia ter uma parábola dessa já meio que pronta na internet para poder dar a palestra. Não tinha, então eu tive que estudar um pouquinho. E abrindo, continuando a partir de agradecimentos, queria agradecer também o Erivelto, que me ajudou a fazer um estudozinho dessa parábola, em cima da metodologia de INEP que a gente está fazendo lá, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa do Evangelho que a gente começou lá no outro centro. Então eu queria agradecer a ele. E vamos lá, gente. Bom, não vai ter perguntas, então vocês vão ter que me ouvir o tempo inteiro. Normalmente eu gosto de interagir, mas dessa vez vocês vão ter que me engolir. Parábola dos dois servos. Coloquei essa imagenzinha que vocês estão vendo aí, não à toa, porque vocês vão entender mais pra frente. Eu estava procurando uma imagem para colocar, só que aí tinha aquelas imagens mais antigas, né, de dois servos brigando, ou aquelas imagens clássicas de Jesus ensinando para todo mundo. Mas assim, eu resolvi escolher essa aqui para depois ligar com a minha conclusão lá no final. E assim, eu fui abençoado, acho que por estar recebendo esse tema, porque uma me obrigou a pesquisar, a estudar, e me trouxe muita coisa boa. Assim, principalmente nesse momento que a gente está meio conturbado, que a gente não sabe como agir. Tipo, cheguei aqui, duas pessoas que eu amo, não consigo cumprimentar, só deu um toque de cotovelo. Então é uma coisa meio esquisita, mas acho que tudo pro bem, né, de todos, e se conter um pouquinho por enquanto nesse momento. E qual foi o intuito, assim, o que me levou, o que me trouxe para esse tema e que me motivou muito? É o que está sendo dito nesse próximo slide, que eu me coloco nesse grupo de pessoas em que eu li uma parábola de Jesus, dava uma olhada rapidinha no Evangelho, segundo o Espiritismo, e tirava minhas conclusões. Só que o que acontece, como diz aqui nessa frase de Alcione, que está no livro Renúncia, né, de Chico Xavier e de Emmanuel, ela diz que muitos estudiosos presumem haver alcançado o termo da lição do mestre, com uma simples leitura vagamente raciocinada. Isso, contudo, é erro grave. Não diria nem que é um erro grave, mas você deixa de absorver ou encontrar muitas outras informações que são, assim, abrem seu olho, abrem sua alma, toca você. Então, novamente aqui, agradecendo o pessoal do NEP lá, que tá o grupinho que a gente começou agora. Convido aqui quem puder também participar de algum NEP, participar lá com a gente, que venha, a casa está aberta. É um estudo muito legal que a gente faz da Bíblia. A única pessoa chata lá sou eu, o resto do pessoal é bem legal. Então, espero que vocês tenham essa oportunidade também de fazer um estudo mais aprofundado, é muito legal. Licença pessoal, alergia não é coronavírus. E em cima desse estudo, né, que eu fiz aqui sobre essa parábola dos dois servos, eu vim coletando algumas informações e teve algumas coisas assim bem interessantes. Por que acontece? No começo, essa parábola, no caso, ela é encontrada nos evangelhos de Mateus e Lucas, mas não no de João nem no de Marcos. Isso, assim, conversando até com o Erivelton, tudo, no começo do curso, ele falou que teve. Desculpa, gente. Que o Evangelho de Mateus e Lucas, eles não têm uma certa. Eles não sabem dizer. Obrigado, gente. Com certeza, qual veio antes. Não sabe se um é cópia do outro, se eles tiveram a mesma origem. Então, por isso a semelhança. Mas mesmo assim tem diferença, apesar de ser a mesma parábola. E não foi citada nem na João, nem de Marcos.
No de Mateus, ela é conhecida como essa parábola dos dois servos, ou parábola do servo bom e do servo mau. Então vocês vão ver daqui a pouquinho, a hora que a gente começar a mostrar isso aqui, que vocês vão ver o porquê disso. Mas, na, no Evangelho de Lucas, essa parábola no caso, é conhecida como a parábola do servo vigilante. E assim, nesse estudo que me levou a montar essa conversa e bate-papo aqui com vocês, o interessante foi que uma meio que complementa a outra. Então, assim, e nesse estudo que a gente começou lá também, a gente começa a ver o quão grandioso foi o trabalho espiritual por trás da construção ou da chegada desse evangelho, da boa nova para a gente. Como é que isso foi tão minuciosamente feito, planejado, porque é uma coisa que emociona. E realmente o que foi dito, né, por muitos, que se o sermão da montanha existisse só sermão da montanha no mundo, e Gandhi disse isso, não existisse mais nada, o mundo estaria bem. Para ver qual que é a grandiosidade que é de você poder entrar nas palavras mesmo e poder estudar. Antes eu achava que, e até tenho amigos meus que acham que, no caso, o estudo dos espíritas deveria ser mais restrito só às 5 obras de Kardec, a ser uma coisa mais fundamentalista. Mas, gente, há muita coisa que tem para ver aí, e assim, são mensagens maravilhosas que podem te tocar o coração. E espero compartilhar um pouquinho aqui com vocês essa noite, isso aí, tá? Então, para começar, essa parábola ela é retirada, né, no caso, a parábola dos dois servos, nesse capítulo 24, versículos 45 a 51. E esse trecho que a gente vai mostrar aqui agora, ele vem da Bíblia, da versão, né, da Bíblia Nova Versão Internacional. E o que é interessante também nesses estudos é você ter o contato hoje com a tecnologia, lógico. Você não precisa ter pergaminhos na sua frente ou um monte de bíblias para você comparar, mais dicionário de grego, mais coisas afins que seriam necessárias, né, para você para entender a palavra, para entender o evangelho, a boa nova. Então, uma coisa que realmente hoje ainda eu dou mais valor ainda para essas Bíblias, para os primeiros pioneiros, né, que fizeram isso, que traduziram, e assim, imagino, tudo bem, o Haroldo ele já fez uma coisa mais nova, talvez até com mais tecnologia, mas o trabalho que ele deve ter tido para colocar isso no papel de forma a chegar, a tocar o nosso coração, é uma coisa assim estupenda. Então por isso que eu meio que dividi aqui esse trecho nos versículos. Então, começando pelo primeiro. Quem é, pois, o servo, fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa, para lhes dar o alimento no tempo devido? Nesse estudo que a gente faz, a gente quebra, no caso, palavra por palavra, e a gente fez isso, para ser bem honesto, eu fiz isso com Erivelton só nesse primeiro versículo, que é muita coisa. Mas assim, o que a gente extraiu daí, no caso, as conclusões que eu tirei? O contexto, um pouquinho de contexto dessa parábola, dessa história, no caso, é que ela vem quando o Jesus estava junto dos seus apóstolos, e ele estava aqui nesse caso, Pedro estava falando diretamente com ele, perguntando se essa mensagem que ele ia dar era para ele, para os discípulos ou era para todos. E pessoal, perdoa quem estuda a Bíblia, quem manja mais, porque realmente estou começando isso aí. Então, se deu uma furada aí, vocês me perdoam, mas está tudo sendo de bom coração, eu garanto. Então ele pergunta isso e logo em seguida Jesus fala isso para ele. E como é que a gente inicia esse estudo, né? Existe uma análise aí, no caso que é chamada de hermenêutica, que é você coletar todos os dados e no final tem a exegese, que é você tirar a conclusão disso. No caso dessa parábola ou da perícope, como é dita no termo mais de estudos aí,
que é o conjunto de versículos que compõe essa parábola. Então, quem é, pois, o servo? No caso, quem que seria o servo aí? No literal, a gente diria que é um escravo de algum senhor. Mas quando a gente traz para a gente, traz para o nosso contexto, o servo somos nós, aquela pessoa ou aquele ser que Deus deu a bênção de estar aqui. E num seguinte contexto, que o que me deixou meio assim intrigado no começo, e até, não digo revoltado, porque eu sou muito tranquilo, mas fiquei meio que encasquetado, foi de usar a palavra servo, ou seja, pô, será que Deus vê a gente, ou Jesus vê a gente como escravo? Mas o que o servo é? O servo é uma pessoa que segue o Senhor, dependente de alguém. Então, o que Jesus está falando para a gente? Ó, não precisa fazer muita coisa, só me segue, segue meu Pai. Seja, no caso aí, fiel e sensato. O que é o servo fiel? É aquele servo que vai seguir o seu Senhor sem questionar muito. Pouca liberdade? Não diria isso, porque eu vejo que o servo, no nosso caso, o servo teria a opção também de se rebelar contra o Senhor dele. E é o que muitas vezes a gente faz no nosso dia a dia, na utilização do nosso livre-arbítrio. Ou seja, você tem vamos dizer assim, um range aí de ação, né? Onde você pode fazer as coisas erradas ou fazer as coisas certas. Mas se você for servo, fiel e sensato, você vai sofrer menos. Então o que Deus aí estava pedindo? Que se você for servo, quem se sensato no armado ou preparado, no caso, né, que é uma tradução também que é de uma outra Bíblia, você está cingido, a quem seu senhor encarrega dos demais servos de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido. Ou seja, acho que não é qualquer servo que o Senhor vai deixar com ele o cuidado dos outros servos da sua casa para dar o alimento para eles. Ou seja, cabe a nós, eu acho, a gente nos aprimorar e ser essa pessoa cada vez mais temente a Deus, com o intuito de ser cada vez mais fiel e sensato, que como é dito para a gente na doutrina, né, a gente não é necessário. No livro dos Espíritos, eu não sei qual é a questão, não cheguei nesse nível ainda, talvez o Alê saiba, o Edson saiba, eles estão no fundo, olhando para mim, mas a questão em que se fala que você não precisa de muito esforço para você melhorar, né? O esforço é mínimo. Então, se você for esse servo fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos demais servos da sua casa, você vai estar seguindo um caminho, que é o caminho que Jesus quer pra gente. E nesse versículo, o que me chamou mais atenção? Esse no tempo devido. O que isso remeteu para mim? Me remeteu quando eu era pequeno, para variar, minha mãe sempre entrando nas minhas palestras. E um dia ela falava assim, não, come isso, você não come direito. Agora eu sou um cara bem magrinho, com pouco peso. Não foi culpa dela, lógico, ela que só queria meu bem, mas assim, o que é o mais hoje, acho que, pra mim no caso, difícil, é você saber o tempo certo de cada um. Então se você for o servo, se você for a pessoa que quer caminhar, quer trilhar o caminho de Jesus, quer usar Jesus para chegar a Deus, tem que ter o respeito pelo próximo, pelo seu próximo. Tá? Então acho que essa parte do tempo devido me pegou muito forte. E que no caso Jesus fala, né, que é feliz ou bem-aventurado o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Ou seja, é uma pessoa,
o homem, a mulher, a criança que tem já esse germe de estar se aprimorando, de estar fazendo bem e estar fazendo a caridade, né, que é o lema aqui da nossa doutrina, que fora da caridade não há salvação. E você está sempre preparado para a volta dele, para ele não te pegar de calça curta, tá? E sendo assim, o que Jesus falou, garanto que ele o encarregará de todos os seus bens, ou seja, você sendo fiel e sensato, né? Sabendo lidar ou tratar bem os seus irmãos. Caramba, ele vai te deixar todos os bens dele, é muita coisa. Aí, novamente, nesse estudo, eu percebi muito a misericórdia que Deus tem com a gente, de poder, a partir de seres, né, que somos nós, cheios de defeitos, que temos que melhorar bastante, e seguindo esse tipo de recomendação, né, que nossos pais já falavam, que professores já falavam, ele deixar todos os bens dele, que para mim o bem, para o espiritismo que eu vejo, para nós espíritas, é você estar aqui de novo, podendo aprender, podendo errar de novo, podendo voltar toda hora. Ou seja, é um bem muito precioso, né? É a vida que a gente tem aqui. Aí ele coloca o contraponto, né? Mas suponho que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. Ou seja, aí assim eu me vi perfeitamente nesse versículo. Que é aquela pessoa que procrastina, podia fazer mais rápido, não faz. Mas assim, né, mesmo sendo mal, mesmo com esses defeitos, Deus dá a oportunidade pra gente. Mas ele está alertando, né? Se ele for mal e falar, não, meu senhor está demorando, ele não vai chegar agora. E o que acontece? Então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. Ou seja, ele esquece dele mesmo, esquece de quem está do lado dele e vai pelo atalho, vai pelo caminho mais fácil, vai pela compensação mais rápida. Ó, tá se dando um aviso, né? Pô, você tem que Deus pede pra gente assim? Isso entendo muito mais hoje com relação ao espiritismo que a doutrina me traz. Deus quer que a gente seja feliz. E essa felicidade, infelizmente aqui, não é felicidade total. Para chegar nessa felicidade total, que é chegar a estar perto de Deus, estar num nível de Jesus daqui a alguns trilhões de anos para mim, é você seguir esse caminho de ser fiel e sensato e não ir para esborne ou para os excessos, né? Tá se dando aviso aqui. Porque que vai acontecer? O Senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe. Ou seja, você vai ter um momento em que você não está esperando e pode acontecer alguma coisa que fuja do teu controle. Tá ligando os pontos? Assim, foi novamente igual a leitura do Alexandre aqui, foi uma coisa que começou a cair as fichas para mim, eu achei incrível. Então o que acontecerá? Ele o punirá severamente. Ele dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Novamente, Deus é amor. Deus é misericórdia suprema. Esse tipo de linguajar, novamente, o que a gente faz no estudo é levar para a época, para aquela época. Ver de que forma que a mensagem poderia atingir melhor as pessoas daquela época e trazer para nós. Ou seja, essa punição severa e esse lugar com os hipócritas, onde você vai sofrer, é você que vai se colocar. Que Deus é perfeito, Deus é amor, é misericórdia, Ele nunca ia criar o mal.
O nosso mal, as nossas trevas, o nosso inferno é a nossa ignorância. Ou seja, está dizendo para você, está ali, né? Não faz isso. Seja fiel e sensato. Seja um servo coerente, porque senão você vai ter o que você não gostaria de ter. E o que aparece no nosso lar, quando o André Luiz está naqueles 8, 7 anos, eu acho, no umbral, colhendo tudo o que ele tinha plantado antes. Ou seja, ele estava numa luta interna com ele. Não foi Deus que colocou ele lá, mas ele passou por aquilo para aprimorar ele mesmo. E assim, isso são coisas que poderiam ser evitadas. E passando bem rapidamente também, que tem a parte de Lucas aqui, que é meio que e diz mais ou menos a mesma coisa do que aparece em Mateus. Aí no caso, como eu disse, o contexto, né? Lucas dá um pouquinho mais de contexto pra gente, que ele, no caso é uma pergunta, a pergunta que Pedro fez para Jesus, e o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e insensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para lhes dar a sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo, a quem o seu Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os bens. Ou seja, a mensagem é bem semelhante, mas para mim, eles meio que se complementaram. Então, resolvi colocar essa passagem também de Lucas, da mesma versão da Bíblia, para que vocês tivessem essa ideia. E na 45 ele fala: mas suponho que esse servo diga a si mesmo, meu senhor se demora a voltar, então começa a bater nos servos e nas servas, a comer e beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora que não sabe, e o punirá severamente e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja nem o realiza, receberá muitos açoites. Mas aquele que não conhece a prática, não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. E esse é o trecho que aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 18, no item 10. Ou seja, não tem a referência de Mateus, mas tem a referência dos últimos dois versículos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala que, num dos trechos, né, aos espíritas, pois muito será pedido, porque muito hão recebido. E eu posso dizer que eu sou meio que uma prova viva disso, porque coitado do Alexandre, no começo teve que aguentar um cara bem bruto, o Edson mesma coisa, não sabia falar direito, male fazia as coisas, só sabia mexer male com projetor. Mas assim, hoje eu me sinto muito mais preparado, e até não seria nem eu tá sendo exibido, orgulhoso, mas é um preenchimento que você tem da sua alma, que o Espiritismo te proporciona, que realmente antes eu não tinha. E assim, passei por algumas crises pessoais, hoje estamos passando por isso. Eu posso falar para vocês que o preparo que a doutrina lhe dá para enfrentar qualquer desses outros problemas que aparecem na sua vida, ele realmente torna aquela montanha em pedregulho. Continuando aqui, mas também aos que houverem aproveitado muito, será dado. Ou seja, aquele servo que foi fiel, que foi sensato, ele vai receber pelo trabalho dele. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados pela fé, que faculta. Multiplicará também o número dos escolhidos. Ou seja, o Espiritismo, como disse Kardec, ele vem, e o próprio Espiritismo no caso, ele vem traduzir ou colocar alguns pingos nos is
com relação à Bíblia, com relação ao Evangelho, que é uma linguagem muito mais complexa. São 2000 anos já que a gente está estudando isso. Mais, né, 2000, nós estamos em 2020. E assim, a humanidade ainda não conseguiu entender ou absorver o que Jesus nos falou. E isso, infelizmente, ainda é uma coisa que a gente vai batalhar bastante. Mas que, graças a Deus, literalmente graças a Deus, muitos dos espíritos que Ele manda para cá nos ajudam, nos apoiam e a gente consegue seguir nessa caminhada. E voltando um pouco, tirando do espírito da palavra, né, que como Kardec fala também, pega o Evangelho e traz para o seu dia a dia, traz para o seu mundo atual. Essa aqui é uma leitura minha do que está acontecendo hoje, tá? E eu coloquei em 20 de março de 2020. Todos estão praticamente trabalhando de casa e o movimento nas ruas é mínimo. Ou seja, isso não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil, em qualquer parte do mundo, teve um esvaziamento muito grande de movimento no geral. Tanto que aqui que é uma casa linda, um centro tá maravilhoso, né? Uma casa nova, um monte de espaço. Infelizmente, não tem ninguém, porque devido a essa crise que estamos passando. Além disso, recessão econômica, pressionada pelo coronavírus e pela guerra do petróleo. Ou seja, isso está empurrando demais a economia para baixo. Se os grandes hoje, as grandes empresas, quando você olha numa bolsa de valores, estão sofrendo, que você vê queda atrás de queda, dia a dia, imagina para os pequenos, para os comerciantes locais, para quem está aqui batalhando no seu dia a dia, aquele que necessita do seu numerário, do seu salário, mês a mês. É uma situação muito complicada. Outra coisa, né? Muitas pessoas preocupadas por não saberem se vão ser atingidas por esse vírus ou não. E mais, se elas vão atingir, se esse vírus vai atingir as pessoas queridas e outras pessoas aí no mundo afora. Ou seja, há uma coisa que, né, ninguém estava preparado e começou e ganhou um vulto enorme no mundo inteiro. Ou seja, realmente, hoje a gente percebe que o mundo é uma coisa só, está totalmente interligado. Então, foi uma coisa que pegou a gente de surpresa. E aqui é uma coisa que, quando eu cheguei aqui hoje no centro, que eu senti na pele, né? Que esse contato pessoal, que antes apresentava carinho, amor e atenção, hoje é uma arma. Ou seja, você pode estar passando por um amigo querido seu, por um irmão seu, uma coisa que você não sabe que tem, e ele pode levar para a casa dele e para os que eles têm contato mais e prejudicar essas pessoas. É uma coisa louca, porque também veio nos noticiários as pessoas, os velhinhos, ou pessoas que têm pais ou parentes em asilo, não podem vê-los, tem que se tá atrás de um muro ou tá atrás de um telefone. A Caravana do Amor, que faz um trabalho aqui excepcional aqui em Orlando para trazer um pouco de alegria para esses velhinhos, eles não podem mais entrar em contato com eles porque eles podem transmitir esse vírus sem saber. Ou seja, é uma coisa muito desesperadora, olhando por esse modo mais, vamos dizer assim, mais material. E aí o que eu falo? O que esse estudo e o que o Espiritismo traz para mim nesse momento? Primeira coisa, o Senhor chegou em casa mais uma vez, ou seja, aquele que não estava preparado, aquele que estava bebendo, estava comendo, estava maltratando os seus, o Senhor chegou, né? O vírus bateu aí e pegou muita gente de calça curta, né? Mas, assim, nesse momento de trevas, eu coloco trevas aqui, mas assim, nós espíritas a gente não tem essa visão, mas é mais para ressaltar.
que nesse momento de trevas, quem não está com o coração tranquilo e não foi um servo fiel e sensato, será punido e está sendo punido severamente. Ou seja, fora as mídias, fora os seus amigos, todo mundo alimentando esse pânico. Quem não tem, acho que um pouco desse conhecimento, tem a honra de ter um pouco desse pessoal que me apoia aqui, de estar aqui falando com vocês, estar aqui no Plenitude. Eu sinto com paixão das pessoas que não têm esse tipo de acesso ou que estão nesse pânico, nesse tipo de neura que cada dia mais cresce. Ou seja, é uma briga que eu tenho com os meus pais que estão no Brasil para passar que eu estou bem, com os meus irmãos também que estão lá, meus sobrinhos, todo mundo que eu não tenho contato, meus amigos, e tentar ser a pessoa calma. Porque realmente eu acredito assim do fundo do meu ser que isso é um momento de aprendizado que, né, a gente acha que não pegou ainda, talvez vai pegar mais pra frente, e que a gente tem que aproveitar, né? E o que está acontecendo por consequência? Um dos bens, né, que Deus deixou pra gente, que é o nosso planeta, ele está recebendo uma trégua nesse momento. Ou seja, você vê que na China hoje, em lugares que o céu era sempre cinzento, você começa a ver o azul do céu. A poluição diminui, a tensão fora diminui. Lógico, tem essa tensão interna nossa. Mas, ou seja, parece que até nesse ponto onde se vê uma tragédia desse porte, Deus tem planejado essa espécie de momento de reparação, de relaxamento, né, para o nosso planeta, para que ele se recupere de certa forma. Em alguns pontos ele estava sendo muito ferido. E eu estava falando aqui antes que eu não creio que esse choro e o ranger de dentes é a morte que o coronavírus traz, né? Mas sim a falta da possibilidade dessa morte estar aí e não termos sido um servo vigilante. Ou seja, é um chamado, né? Porque a gente aqui na doutrina, a nossa base é a imortalidade da alma. É você poder voltar aqui várias vezes para reparar. Então, para mim, isso realmente é um chamado de olhar mais para dentro, de tentar desvendar aquela famosa reforma íntima e começar a realmente ver o que é importante. Né? E, assim, como a gente não está tendo esses encontros sociais, mas está extremamente conectado devido à tecnologia, às mídias, etc., tem muita mensagem positiva, tem muitas imagens positivas, onde um pessoal vai no apartamento, vai lá no terraço do apartamento, começa a tocar, outra pessoa aparece, começa a cantar, e todo mundo se harmoniza. Pessoas, né, se virando com a tecnologia para não perder contato com os entes queridos. A gente está fazendo estudo via sala virtual. A gente se encontra, fala muito no WhatsApp. Hoje acho que o WhatsApp praticamente é um canal de comunicação, de ver para você entrar em contato com o mundo exterior, com seus amigos. E nesse item aqui eu trouxe um trecho do Livro dos Espíritos, né, no capítulo 5, questão 222, página 151. Lá no meio é dito que o essencial está em que o ensino dos espíritos é eminentemente cristão. Apoia-se na imortalidade da alma, nas penas e recompensas futuras. É o momento realmente de se aplicar isso agora, de você ver que isso aí é o importante. E o mais interessante para mim, isso foi uma conclusão que até o Erivelto também me ajudou a ter, que é que todos os personagens da parábola, se a gente voltar lá, tem o Senhor, tem os servos, tem os outros servos, tem os hipócritas, os beberrões, os embriagados, todos eles estão contidos na gente.
E por isso que eu coloquei os dois dedinhos no começo da apresentação, ou seja, o servo bom e o servo mau, ou todas as coisas que a gente passa, que a gente acha que tem que melhorar, o próprio Senhor, Ele está dentro da gente. Então, vamos aproveitar agora esse momento para ter essa pausa, respirar um pouquinho mais, identificar os personagens e cuidar deles com carinho. Dar uma voz maior para o Senhor, né? Tratar melhor do servo, não deixar ele fora do caminho. Cuidar dos nossos beberrões e dos nossos hipócritas, não maltratar a gente mesmo, nem os, não, não maltratando a gente, melhorando com a gente vai melhorar com os outros também. Então, aproveitar esse momento, ou seja, até nesse caos que está, a gente pode tirar o que é bom. E assim, e foi alguns pontos só que eu levantei para mim, mas com certeza tem muito mais. E achei que tem uma coisa que eu sei é que Deus realmente quer que a gente siga esse caminho. É onde deixa o meu coração mais leve, é onde me deixa mais feliz, mais tranquilo. E acho que é onde a gente poderia se apoiar. E para finalizar, isso aqui eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, que acho que cabe para esse momento agora, que a gente está passando juntamente com o que o Ale leu no começo. E isso aqui é uma prece, né, que está no capítulo 28, item 31, que é o ato de submissão e de resignação. E ele diz: meu Deus, é soberanamente justo todo o sofrimento neste mundo. Há, pois, de ter a sua causa e a sua utilidade. Aceito a aflição que acabo de experimentar como expiação de minhas faltas passadas e como prova para o futuro. Bons espíritos que me protegeis, dai-me forças para suportá-la sem lamentos. Fazei que ela me seja um aviso salutar, que me acresça e a experiência, que abata em mim o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que contribua assim para o meu adiantamento. Ou seja, baixar a cabeça, pensar agora em você, pensar no que você pode influenciar os outros com um ser que está em você e você nem sabe que está em você, um ser invisível, e praticar a caridade cada vez mais, não cumprimentando, se protegendo e se poupando. E antes que o Alexandre me chute daqui, que já está uns 46 minutos, só queria deixar essa mensagem final, que para que a gente sinta essa bênção do nosso Pai e do nosso mestre irmão, sempre que a gente seja sempre abençoado de poder sentir isso no nosso dia a dia. Obrigadão, gente.